Aquela madrugada não havia começado diferente das outras. Era a madrugada, por volta das 3 da manhã, quando quase todos dormem, e quem não dorme, normalmente está lutando por dentro. O quarto estava escuro. A única luz vinha da tela do celular, esquecida ligada sobre a cama. As notificações já não importavam. Mensagens não lidas acumulavam-se na tela. Algumas do trabalho. Outras de amigos perguntando se estava tudo bem. Uma da mãe, enviada horas antes: "Filho, tá dormindo?" Nada fazia sentido naquela noite. Ele estava acordado há horas, virando de um lado para o outro, tentando fugir dos próprios pensamentos. O travesseiro já havia sido virado 3 vezes, buscando o lado frio. O cobertor, ora pesado demais, ora insuficiente para o frio que vinha de dentro. Mas quanto mais tentava dormir, mais o silêncio gritava. Não era um silêncio comum. Era aquele tipo de silêncio que amplifica tudo. Cada batida do coração parecia ecoar no peito. Cada respiração soava alta demais. E os pensamentos pareciam ter voz própria, falando todos ao mesmo tempo. Durante anos, ele foi conhecido como alguém forte, confiante, seguro de si. Alguém que resolvia tudo sozinho. No trabalho, era o cara que não reclamava, que aceitava desafios, que ficava até tarde quando necessário. Os colegas diziam: "Pode deixar com ele, que ele dá conta." Na família, era o porto seguro. Aquele que todos procuravam quando precisavam de conselhos. O irmão que emprestava dinheiro sem perguntar quando seria devolvido. O filho que não chorava nos funerais porque precisava ser forte para os outros. Entre os amigos, era o cara da pegação, das piadas, do improviso. Aquele que sempre tinha uma história engraçada para contar. Que sabia transformar qualquer momento tenso em risada. Mas tudo isso era máscara. E naquela madrugada, todas as máscaras haviam caído. Falava de Deus apenas quando era conveniente. Às vezes em tom de brincadeira, às vezes com ironia, às vezes com frases soltas como: "Se Deus quisesse, ele mudava isso." Ele não era ateu. Também não se considerava religioso. Estava naquele meio termo perigoso onde muitos vivem. Acreditava em algo, mas não deixava esse algo mudar nada. Tinha sido criado em família evangélica. Frequentou a igreja durante a infância e adolescência. Sabia de cor algumas passagens bíblicas, especialmente aquelas que os tios citavam em almoços de domingo. Conhecia os hinos antigos, aqueles que a avó cantava enquanto cozinhava. Mas em algum momento da vida adulta, a fé virou apenas tradição. Só aparecia em casamentos, batizados e funerais. Era algo que fazia parte do passado, não do presente. Quando alguém mencionava Deus em conversas sérias, ele desconversava. "Ah, cada um com sua fé, né?" Ou então: "Eu respeito, mas não é muito minha praia não." Nos momentos difíceis, recorria a tudo, menos a Deus. Buscava soluções em palestras motivacionais, em livros de autoajuda, em conselhos de pessoas que também estavam perdidas. Tentava resolver tudo com a própria força, com a própria inteligência. E quando não conseguia, culpava a Deus. Se existe um Deus bom, por que permite isso? Onde estava Deus quando eu precisei? Acho que Deus tem favoritos, e eu não sou um deles. Frases assim saíam da sua boca com frequência, sempre carregadas de ressentimento mal disfarçado. Ele não percebia, mas estava em guerra com alguém que dizia não acreditar totalmente. O tempo foi passando. Os anos foram se acumulando. E junto com eles, vieram as consequências. Relacionamentos destruídos por causa do orgulho. Eu não preciso de ninguém. Oportunidades perdidas por causa da preguiça mascarada de não era para mim. Vícios pequenos que cresceram devagar, silenciosamente, até se tornarem algemas invisíveis. Havia vícios óbvios, sim. A bebida nos finais de semana que começou como diversão e virou necessidade. O cigarro que era só social e acabou virando companhia constante. A pornografia que consumia nas madrugadas, alimentando um vazio que só crescia.
Mas havia também os vícios mais sutis. O vício em estar sempre certo. O vício em controlar tudo e todos. O vício em validação externa, checando curtidas e comentários como quem checa o pulso para saber se ainda está vivo. A vida parecia organizada por fora. Tinha emprego. Pagava as contas. Não devia favor a ninguém. Mantinha uma rotina. De fora, ninguém imaginaria que algo estava errado. Mas por dentro estava em ruínas. Era como aqueles prédios abandonados que parecem inteiros vistos de longe, mas quando você entra, percebe que não há nada sólido. As paredes estão rachadas. O chão, cedendo. Os pilares, corroídos. Ele tinha chegado do trabalho cansado. Jantou algo rápido, sem prestar atenção no que comia. Assistiu uns vídeos no celular, daqueles que não acrescentam nada mas preenchem o vazio do tempo. Tomou banho. Deitou. Mas o sono não veio. No começo, achou que era só cansaço acumulado. Tá todo mundo estressado, é normal. Pegou o celular de novo, rolou o feed das redes sociais. Fotos de pessoas felizes. Casais apaixonados. Amigos viajando. Conquistas sendo comemoradas. E aquilo doeu. Não era inveja. Era comparação. Era a sensação de estar ficando para trás enquanto todos seguiam em frente. Era perceber que estava envelhecendo, mas não amadurecendo. Que o tempo passava, mas ele permanecia no mesmo lugar. Guardou o celular. Fechou os olhos com força. Tentou esvaziar a mente. Mas foi aí que as lembranças começaram a chegar. Decisões erradas. Aquela vez que traiu a confiança de um amigo por interesse próprio. O dia que mentiu para a família sobre onde estava. As promessas quebradas. Os sonhos abandonados. As pessoas que magoou e nunca pediu desculpas. Palavras ditas sem pensar. Você nunca vai conseguir. Eu não preciso de você. Tanto faz. Frases jogadas ao vento que atingiram pessoas em cheio e deixaram marcas profundas. Orgulho acumulado ao longo dos anos. A recusa em admitir erros. O hábito de culpar os outros. A necessidade constante de provar que estava certo, mesmo quando sabia que estava errado. Feridas causadas em outros, e nele mesmo. Cada lembrança era como um peso sendo colocado sobre o peito. E quanto mais tentava afastar esses pensamentos, mais eles voltavam, mais fortes, mais nítidos. Foi quando algo diferente aconteceu. Normalmente, ele conseguia controlar. Conseguia empurrar tudo para baixo do tapete mental e seguir em frente. Mas naquela noite, o tapete já não cabia mais nada embaixo. As emoções começaram a transbordar. Raiva. De si mesmo. Das escolhas. Do tempo perdido. Tristeza. Profunda. Sem nome. Sem forma definida. Medo. De continuar assim. De nunca mudar. De morrer vazio. E algo mais. Algo que ele evitava sentir há anos. Solidão. Não a solidão de estar fisicamente sozinho, mas aquela solidão que existe mesmo no meio da multidão. A sensação de que ninguém realmente o conhecia. De que todas as suas conexões eram superficiais. De que se desaparecesse amanhã, seria lembrado, mas não sentido de verdade. Levantou da cama de forma abrupta. O coração acelerado. A respiração irregular. Uma sensação de aperto no peito que não passava. Ele se levantou da cama. Andou lentamente até a janela. Os pés descalços sentiam o frio do piso. Cada passo soava alto no silêncio do apartamento. Abriu um pouco a cortina, apenas o suficiente para olhar lá fora. A rua estava completamente quieta. Nenhum carro, nenhuma voz, nenhum sinal de movimento. Os postes iluminavam a calçada vazia. Uma folha seca passou rolando, levada pelo vento. Um gato atravessou a rua devagar, sem pressa, como se soubesse que o mundo era dele naquela hora. Normalmente, aquela cena traria paz. Mas não naquela noite. Foi ali que algo aconteceu.
Não houve trovão rasgando o céu. Não houve visão mística. Não houve voz audível vinda das nuvens. Mas houve consciência. Uma consciência dolorosa, clara, inevitável. Pela primeira vez em muito tempo, ele parou de fugir. Parou de culpar os outros. Parou de criar justificativas. Parou de mentir para si mesmo. E viu. Viu quem realmente era. Não a versão que mostrava para o mundo. Não o personagem que representava nas redes sociais. Não o filho exemplar, o amigo legal, o profissional competente. Viu o homem real. Inseguro. Quebrado. Perdido. Carregando dores que nunca admitiu ter. Fingindo uma força que não possuía. Sentou-se na beira da cama. E ficou ali. Em silêncio. Não uma entrega falada em alta voz, com palavras eloquentes e mãos levantadas. Uma entrega sentida. Foi como soltar o controle de algo que você segurava com tanta força que os dedos já estavam dormentes. E perceber que aquilo que você achava que estava controlando, na verdade, estava controlando você. Lágrimas vieram sem aviso. Ele nem percebeu quando começou a chorar. Não foi choro dramático, daqueles de filme. Foi aquele choro silencioso, que vem de um lugar tão fundo que parece não ter fim. Não eram lágrimas de desespero. Não eram lágrimas de autopiedade. Eram lágrimas de reconhecimento. Reconhecer que não controlava tudo. Que a vida não estava em suas mãos. Que por mais que tentasse, não conseguia salvar a si mesmo. Reconhecer que precisava de ajuda. Não ajuda superficial de um conselho motivacional ou de uma frase de efeito. Mas ajuda real. Transformação real. Mudança real. Reconhecer que brincar com a fé tinha custado caro por dentro. Que usar o nome de Deus de forma leviana não era inofensivo. Que a distância que ele sentia não era porque Deus havia se afastado, mas porque ele próprio tinha construído muros. As lágrimas continuaram caindo. Molharam o rosto, o pescoço, a camiseta. E ele deixou. Não tentou limpar. Não tentou se controlar. Não tentou ser forte. Porque ali, naquele momento, ser fraco era a única coisa honesta que podia fazer. O tempo passou. Não sabe dizer quanto. Talvez meia hora. Talvez mais. Aos poucos, o choro foi diminuindo. A respiração foi se acalmando. O aperto no peito foi afrouxando. E algo começou a mudar. Não nos problemas. Esses continuavam. Não nas circunstâncias. Essas permaneciam. Mas nele. Era como se um peso tivesse sido tirado. Não o peso dos problemas, mas o peso de fingir que não existiam. O peso de carregar tudo sozinho. O peso de ter que parecer forte o tempo todo. Ele olhou pela janela de novo. O céu começava a clarear. Aquele clarão sutil que vem antes do sol nascer. Ainda não era dia, mas também não era mais noite. Naquele momento ele percebeu algo. A madrugada não tinha vindo para destruí-lo. Tinha vindo para libertá-lo. Aquela crise não era o fim. Era o começo. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia o que viria a seguir. E tudo bem. Não tinha respostas prontas. Não tinha um plano de 5 passos. Não tinha promessas de que tudo seria fácil dali em diante. Mas tinha algo que não tinha antes. Clareza. Clareza de que precisava mudar. Clareza de que não dava mais para viver daquele jeito. Clareza de que Deus estava ali, esperando, não com julgamento, mas com acolhimento. Quando o sol começou a nascer, algo havia mudado. Ele continuava sendo a mesma pessoa, com a mesma história, com as mesmas cicatrizes. Os problemas ainda existiam. As consequências também. Havia conversas difíceis pela frente. Pedidos de desculpa a fazer. Vícios a enfrentar. Relacionamentos a reconstruir. Escolhas a corrigir. Mas ele não era mais o mesmo. Porque naquela madrugada, ele não encontrou religião. Ele encontrou Deus. Não o Deus das frases prontas e das respostas fáceis.
mas o Deus que está presente justamente quando tudo parece perdido. O Deus que não se afasta quando você é fraco, mas se aproxima. Os dias seguintes não foram mágicos. Ele acordou na manhã seguinte cansado. Ainda tinha que ir trabalhar. Ainda tinha contas a pagar. Ainda tinha problemas para resolver. Mas algo era diferente. Começou pequeno. Uma oração simples pela manhã, ainda deitado, obrigado por mais um dia. Parou de mentir com tanta facilidade. Quando alguém perguntava como você está, às vezes respondia, não muito bem, mas vou melhorar. Começou a frequentar uma igreja, não a mesma da infância. Uma nova, onde ninguém o conhecia, onde podia recomeçar sem carregar o peso das expectativas. No início foi estranho. Estava acostumado a julgar de fora. Agora estava dentro, vulnerável, buscando. Mas foi ali que encontrou comunidade. Pessoas que também tinham madrugadas difíceis. Que também lutavam. Que também falhavam e recomeçavam. Procurou ajuda profissional. Começou terapia. Enfrentou os vícios de frente, com acompanhamento. Voltou a ler a Bíblia. Não mais como quem lê por obrigação, mas como quem busca direção. As palavras que antes pareciam vazias agora tinham peso. Pediu perdão. Para a família. Para amigos que havia magoado. Algumas pessoas aceitaram. Outras não. E ele aprendeu a conviver com isso. O caminho não foi linear. Teve recaídas. Teve dias em que a vontade de desistir foi forte. Teve momentos em que duvidou se aquela madrugada tinha sido real ou apenas emocional. Mas sempre que a dúvida vinha, ele voltava àquela lembrança. A sensação de presença. A quebra. A entrega. E sabia que algo real havia acontecido. Hoje, quando alguém chega até ele perdido, ele não oferece respostas prontas. Não diz, é só orar que tudo se resolve. Não diz, Deus tem um propósito, aceita aí. Não diz, você precisa ter mais fé. Ele ouve, e quando é o momento, conta sobre uma madrugada. Sobre um homem que pensou ter tudo sob controle e descobriu que não tinha nada. Sobre como a força dele não foi suficiente, mas a graça foi. Sobre como o silêncio, que parecia inimigo, na verdade foi professor. E sempre termina dizendo, aquela madrugada não resolveu tudo, mas colocou tudo no lugar certo. Desde então, ele nunca mais teve medo do silêncio. Porque aprendeu que, às vezes, é no silêncio que Deus fala mais alto. Aprendeu que crises não são sempre destruição. Às vezes são reconstrução. Aprendeu que tocar o fundo não é o fim. Às vezes é o único jeito de descobrir que existe chão. E que algumas madrugadas não vêm para nos assustar, vêm para nos despertar. Para nos tirar do piloto automático. Para nos lembrar que estamos vivos. Para nos mostrar que ainda há tempo. Porque enquanto há madrugada, há a possibilidade do amanhecer. E é sempre nos momentos mais escuros que a luz se torna mais necessária. Não desista da sua madrugada. Ela pode ser exatamente o que você precisa para finalmente nascer de novo. Esta é uma história sobre quebra e restauração. Sobre a jornada de alguém que precisou perder o controle para encontrar o caminho. Que cada pessoa que passar por sua própria madrugada possa encontrar, como ele encontrou, a presença silenciosa mas real daquele que nunca abandona. Essa é uma história real. E ela mostra por que não se brinca com Deus. Se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por dedicar estes minutos da sua vida para ouvir esta história. Obrigado por abrir seu coração para refletir sobre algo que talvez você nunca tinha pensado antes. Se esta história tocou você de alguma forma, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe seu comentário abaixo contando o que você sentiu. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho. Porque toda semana eu trago histórias reais como essa. Histórias que transformam, que ensinam, que fazem a gente parar e pensar. Que Deus abençoe sua vida. E que você nunca esqueça.
Algumas lições a gente só aprende quando para ouvir. Até o próximo vídeo.